Boa noite, eu sou o Paulo César, professor de matemática do Descomplica, e hoje à noite a gente vai resolver as questões de matemática da segunda etapa da Federal de Goiás, do vestibular da Federal de Goiás. Tudo bem, gente? Então vamos lá, vou ler a primeira questão aqui com vocês. É a questão 7 da prova. Espero que vocês já tenham a prova em mãos. Vamos lá. É uma questão sobre gráficos, tá? O problema diz o seguinte. Os gráficos a seguir mostram o número de mortes em acidentes de trânsito na última década em Goiás, no Brasil. Então, o primeiro gráfico, essa primeira tabela, é em Goiás. E logo abaixo, no Brasil. Considerando-se que o aumento percentual do número de mortes em acidentes de trânsito em 2010 em relação a 2002 foi o mesmo, tanto em Goiás quanto no Brasil, qual é a quantidade de vítimas fatais em acidentes de trânsito em 2010 no Brasil? Então, a primeira coisa que o candidato tem que estar atento é que sempre que você se deparar com tabelas, evite, resiste à tentação de sair lendo a tabela inteira. Não faça isso, tá? Dê uma olhadinha rápida nela, mas vá para a pergunta. Então perceba que você não precisa de vários dados intermediários dessa tabela. É de 2010 em relação a 2002 somente, tá? Os anos intermediários você vai ignorar. Então o que a gente tem que presumir? Qual é a instrução? Qual é o comando aqui da questão? Que a gente vai presumir que o aumento percentual de 2010 em relação a 2002 seja o mesmo em ambas as tabelas. Então perceba que em Goiás, foi 1.875 mortes e em 2002, 1.500 mortes. Percentualmente, 2010 é quanto maior em relação a 2002? Qual é a conta que se faz? 1.875. Você divide isso por 1.500. Tudo bem? O resultado dessa conta, que é uma conta que não é muito difícil, é só dividir 1.875 por 15, isso dá 1,25. O que significa que 2010, o número de mortes em 2010 é 25% maior, tá, do que o número de mortes em 2002, tá bom? E o que se diz? Nessa questão, o aumento percentual foi o mesmo em ambas as tabelas. Então, qual é a conta que a gente tem que fazer? É a mesma conta. Vamos olhar lá. Em 2010, eu não sei quantas pessoas morreram no Brasil, tá, em acidentes. Mas eu sei que em 2002 foram 32.800. Então vamos lá. Então eu não sei quantas morreram em 2010 no Brasil, mas em 2002 foram 32.800. Só que como percentualmente foi a mesma coisa, você vai simplesmente igualar esse quociente a 1,25. Ou 125 sobre 100, Não é uma conta complicada. Fazendo essa multiplicaçãozinha, que não é nada difícil, você vai achar x igual a 41 mil. Então, em 2010, seguindo a projeção da tabela, deveria haver 41 mil mortes em acidente de trânsito no Brasil. Então, essa questão é só sobre isso. Tá legal? Sobre essa coisa de variação percentual. Valeu. E vamos pensar aqui num pensamento de regra de 3. Vamos pensar em 2010. Goiás. 1.875 mortes. Então, essa quantidade de Goiás está para a quantidade no Brasil em 2010, assim como a quantidade de mortos em 2002 está para a quantidade de mortos no Brasil em 2002. Então perceba que a conta é igualzinha. Tá legal? Aí como é que a gente resolve isso? Faça a multiplicação cruzada, simplifique o máximo que você puder, que você vai chegar nos 41 mil mortos. Tudo bem? Então tem vários caminhos para você chegar nesse resultado. Mas é tudo mais do mesmo, sabe? É variar muito pouco em cima de uma ideia. Tá legal? Se não ficou dúvida, vamos partir para a próxima.